entender agora as nossas estruturas de controle, estruturas de repetição. Essas estruturas vocês já aprenderam naquela disciplina que eu até já comentei com vocês, né, de Turbo C. Porém, lá não tinha nenhuma ligação com o hardware, né? Então, essas estruturas agora, pessoal, eu vou começar a associar com algum hardware, tipo um botão, né? Um motor, um LED, né? Então, vamos começar agora a usar essas estruturas, mas pensando em um hardware. Não pensando lá repete o seu nome 10 vezes. Aí você vê o seu nome repetindo 10 vezes na tela. Vamos fazer um contador, aí aparece na tela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então não são esses, coloque a sua idade, aí compara se você é adulto, se você, né? Se você é mais velho que o seu colega, né? Então não são esses programas aí. A ideia é trabalhar com essas estruturas, mas já voltada a um projeto, a um hardware. Então vamos lá, começando aí com a parte de controle, né? Estruturas de controle. Então, são utilizadas nos programas em lugares que necessitamos que o microcontrolador faça repetidas operações ou necessite de tomadas de decisão. Primeiro, um negócio muito importante para entender toda essa lógica aí dos códigos. Porque quando a gente fala de teste, ou é verdadeiro ou é falso. Quando a gente fala de teste, eu vou fazer um teste, vou decidir algo. Essa decisão, na linguagem C, ou é verdadeiro ou é falso. Esses testes. Então, qualquer número diferente de 0 é verdadeiro. O falso é 0. Então, primeira coisa que vocês têm que pensar é isso aqui. Então, em linguagem C, qualquer número diferente de 0 é tido como verdadeiro. O que significa que uma condição em C só é falsa quando os resultados dos operadores que aplicados, a ele for 0. Qualquer outro valor, mesmo negativo, é considerado como verdadeiro ou não 0. Então, sempre que eu tenho uma condição falsa, tem que ter um 0 lá para ser falsa. Para ser verdadeiro, tem que ser diferente de 0. Aí, de que é diferente de 0? Menos 1? Isso, menos 1 é diferente de 0. 20? 20 é diferente de 0. 0,5 é diferente de 0? É 0,5. Então, tudo vai ser verdadeiro, menos o 0, que é falso. Começando a estrutura if. Então, o que é o if? O if, traduzindo em português, é se. Então, olha aqui, se fizer sol, vamos à praia. Então, é essa a condição. Se fizer sol, vamos à praia. Eu só testo a condição verdadeira. E se não fizer sol? Não temos ação para isso. E se não fizer sol? Não tem aqui. Com if, eu só testo o que é verdadeiro. Como que é o formato, dessa tomada de decisão if, Eu escrevo if, tem que ser em minúsculo, a condição que eu quero e a ação. Pode ser na mesma linha a ação, que é esse comando aqui. Agora, se for verdadeiro, Se for verdadeiro, ele executa esse comando ou ação, Agora, eu não quero um comando, eu quero um bloco de comandos. Aí tem que usar chaves. Abre as chaves e fecha a chave e vai escrevendo quantas ações quiser. Isso vale para repetir comandos, em qualquer estrutura aí, O uso das chaves é para isso. Então, aqui nós já temos um void main aqui para a gente analisar. Então, olha lá, no comando if, caso a condição seja verdadeira, diferente de 0, o comando ou blocos de comando serão executados. Caso contrário, quando a condição for falsa, 0, o comando será ignorado. Então, olha aqui. char a. O que é isso?
aqui foi declarado uma variável do tipo char e nome A. E foi atribuído o valor 25 para o A. Char B, o que é isso aqui? Foi declarada a variável do tipo char de nome B e foi atribuído o valor 3. Aí ele fez um teste. If A, o que é o A? O A é 25. 25 é diferente de 0? É, então isso aqui é verdadeira, essa ação. Então o if vai executar essa ação aqui, ó, porque é verdadeiro. B menos menos. Então o B vai virar 2, né? Era 3, vai virar 2 aqui. Ó, isso aqui fisicamente não daria resultado nenhum para a gente olhar, né? É só para entender essa estrutura, tá? Fisicamente não vai acontecer nada aqui, né? Se você montar esse código lá, compila. Vai acontecer alguma coisa no PIC? Não. Não vai acontecer nada no PIC, porque nós não estamos controlando nenhum port aqui, né? Não tem nenhum port que eu estou usando algum valor aqui para algum port. O que daria para fazer é analisar o valor dessas variáveis no modo debug. Né? Então, lá o MicroC ele tem um modo debug, que também vocês vão aprender em aulas de laboratório, esse modo debug. E esse modo debug vai ser possível vocês visualizarem os valores. Aí sim. Aí vocês teriam alguma visualização, né, desse código aqui, do resultado dele. Agora, um exemplo prático para um microcontrolador. Eu estou testando aqui, ó, agora, o if, um port B.RB0. O que é isso? É o pino RB0. O pino RB0, que é o pino, se eu não me engano, é o pino 33, lá do PIC 16F877A, eu estou fazendo um teste aqui dentro. O que é esse igual a igual? É um teste de comparação. Ele está comparando o quê? O nível lógico desse pino com 0. Se o nível lógico desse pino for 0, eu tenho ação verdadeira. Aí o que ele faz? Ele executa essa ação aqui, ó. Port D.RD0 igual a 1. Ele coloca nível alto no pino RD0. Se essa comparação aqui for verdadeira, que é o nível lógico do RB0 for igual a 0. Igual, compara. 1 igual, atribui. Tem diferença, né? 2 iguais, compara. 1 igual, atribui. E se essa condição não for verdadeira? Aí ele vem aqui para o F de falso. Ele não executa essa ação aqui, ó. Ele não vai executar essa ação. Ele pula. Se o nível lógico do RB0 for 1, ele vai para o F aqui, porque 1 é igual a 0? Não, né? É falso. Então, falso, ele pula a ação verdadeira. Observem que aqui eu poderia escrever também na mesma linha esse port D, depois dos parênteses aqui, ó. Eu poderia escrever port D.RD0 igual a 1. Aqui ele foi digitado na linha seguinte, não tem problema. Então, essa é uma única ação verdadeira dele. Agora, se eu quero mais do que uma ação verdadeira, tem que fazer que nem o exemplo aqui de baixo. Eu tenho que abrir uma chave, fechar uma chave e colocar mais ações aqui que eu quero. Esse caso aqui é port D.RD0 igual a 0 e port D.RD1 igual a 1. Então, o mesmo teste vai ocorrer aqui, porém agora no RB1. Se o pino RB1 tiver nível lógico 0, que é a comparação com igual a igual, se isso aqui for verdade, ele executa essas duas ações. Se for falso, aí ele vem aqui para baixo, ó, depois da chave. Aí ele dá sequência depois da chave aqui no código.
Mais exemplo, ó. Esse exemplo confunde aqui, ó. Por que confunde? Porque eu tenho duas ações na sequência do if. A primeira ação é a ação de teste verdadeiro do if, que ele vai executar, se for verdade, a condição de teste aqui. Se for falso, ele pula essa ação verdadeira e vai para a ação falsa, sem uso de chaves. Né? Eu só estou colocando duas ações na sequência do if sem as chaves. O que significa isso? Que a primeira ação é a ação do teste, quando for verdade, quando for verdadeiro o teste. A segunda ação, que é essa aqui do port d.rd2 igual a 0, é a ação para quando for falsa. E também para quando for verdadeira, né? Por quê? Porque se não for verdade, ele pula para falsa. Agora, se for verdade, esse teste, ele executa essa ação e depois já vai para a ação de baixo. Ele dá sequência no código. Isso aqui vai ser resolvido na próxima ação que a gente vai estudar. Esse código aqui, depois a gente vai testar ele também em laboratório para vocês verem a diferença, tá? Então, esse código aqui, quando a ação é verdadeira, ele executa a ação verdadeira e depois ele pula para a próxima, que é port d.rd2. Ó, também podemos colocar na mesma linha a ação verdadeira e a ação falsa, que na verdade aqui ele dá sequência, né, ao código. Seria essa ação, port d.rd2 igual a 0, quando ele não testa aqui. Agora, a ação realmente falsa, ela entra nessa estrutura aqui, que é o else. If com else. Então, agora, nós podemos testar quando a ação é verdadeira e quando a ação é falsa. Ou seja, se fizer sol, vamos à praia. Se não, que é o else, seria a ação falsa, né? Se não fizer sol, vamos ao shopping. Então, eu tenho agora ações tanto para o se quanto para o se não. O se é quando o teste for verdadeiro, o se não é quando o teste for falso. Como que é o formato, a sintaxe do if-else? Então, eu ponho o if, tudo minúsculo, né? If, e o else tem que ser minúsculo. A minha expressão, dentro dos parênteses, aí eu vou ter. Se essa expressão for verdadeira, ele executa o comando 1. Se for falso, ele vai lá para o comando 2. Temos um exemplo aqui que é, se o x for maior que o 7, se isso aqui for verdade, ele executa z igual a 15. Ou seja, coloca 15 decimal na variável z. Né? 15 na variável z. Se não, ele coloca 8 na z. Essa aqui é a condição falsa desse teste do if. Agora, quanto vale x, quanto vale z, aqui nós não temos essa informação, né? Só para entender a lógica do if-else. Mais alguns testes aqui, ó. Se o A for maior que o B, então aqui eu tenho uma condição, né, de comparação. Ele está comparando a variável A se ela é maior que a B, com o operador de maior. Se isso aqui for verdade, ele executa essa ação. B igual a A. O que significa isso? O valor do A vai ser salvo no B. Aqui nós temos uma que é B menor que A. Né? Então, eu estou fazendo uma comparação com o operador de menor. Se essa ação for verdadeira, B igual a 10. O que é isso? Atribui 10 no B.
Aqui eu tenho A, exclamação igual a B. O que é isso aqui? É diferente, né? O A é diferente de B? Se isso aqui for verdadeiro, 5, 5 no B. Atribui o decimal 5, 5 no B. Aqui nós temos uma operação de soma, né? Separada pelos parênteses. A mais B. Outra operação de soma, B mais D. E o resultado dessas duas operações, ó, o A mais B tem que ser maior. Tem o operador aqui de maior. O A mais B tem que ser maior que o B mais D. Se tudo isso aqui for verdade, né? Se tudo isso aí não, né? Porque o A mais B ele vai somar, o B mais D ele vai somar e aí ele vai fazer a comparação. Né? Comparação do A mais B ser maior que o B mais D. Se for verdade, ele executa o B mais mais. Agora, um exemplo prático para microcontrolador. Se o porte B.RB0 for 0, né? Igual aqui, ó. Está comparando o nível lógico com 0. Mas por que ele compara com 0? Deve ter um botão ligado aqui. Né? Então, tendo um botão físico ligado aqui no RB0, com uma certa ligação, que a hora que eu pressionar ele vai para nível 0, significa que eu tenho como manipular esse bit aqui RB0 através de um botão. Inclusive, a ligação é com aquele resistor de pull-up. Né? O resistor de pull-up faz com que só quando eu pressiono o botão que eu tenho nível 0 no pino. Por isso que eu estou testando com 0 aqui. Se essa condição for verdadeira, ele coloca nível alto no RD0. Agora tem um igual apenas aqui. Ó. Se não, aí aqui já tem o else, né? O else é para essa condição aqui, né? De cima. Se não, ele executa essa. Então, com o else, ou ele executa uma, ou ele executa outra. Agora, aqui é a mesma lógica, porém, eu escrevi na mesma linha, né? O if, ó, porte B.RB0 igual a 0. Se isso aqui for verdade, ele executa essa ação aqui, ó, do porte D.RD0 igual a 1. Se não, ele executa essa ação aqui, porte D.RD0 igual a 0. Esse aqui é o código que se aperta o botão, o LED liga. Você tira o dedo do botão, o LED desliga. Mais um exemplo do if-else, só que agora para várias ações. Então, se eu estou trabalhando com várias ações, então a gente tem que fazer uso das chaves para ação verdadeira, né? Aqui seria para ação verdadeira, e aqui embaixo as chaves para ação falsa. Aí eu posso pôr quantas ações eu quiser, até fechar a chave. Eu posso fazer o encadeamento de ifs através da estrutura if, else, if. Também chamado de nesting ou arranjos. Então, eles são criados, ó, bastando colocar estruturas if aninhadas com outras if. Do jeito que está aqui, ó. If, condição, declaração 1, que seria a ação ou comando. Else, if, condição 2, declaração 2, ou comando 2, ou ação 2. Else, e assim por diante. Essa estrutura, ela vai testando as condições. Quando ele acha a condição verdadeira, aí ele termina, ele não executa mais os outros elses. Aqui tem um exemplo. Void main, o bloco principal, né? Então ele começa aqui, termina aqui.
duas variáveis declaradas do tipo int, int são variáveis de 16 bits, uma de nome contador, outra de nome sinal, e foi atribuído 10 para a variável contador, né? 5 para a variável sinal. Aí eu tenho os testes aqui, ó. Contador é maior do que o sinal? Esse teste aqui, com esses valores, já dá condição verdadeira aqui. Então, ele executa sinal mais mais. E aí, o else, ele não testa mais. Terminou. Ele não vai para o próximo if, nem para o próximo. Ele já termina a condição de teste. Se eu não utilizasse o else, mesmo essa aqui sendo verdadeira, ele ia testar a segunda, ia testar a terceira. Então, dependendo da estrutura que a gente está executando testes, é interessante, né, criar uma estrutura dessa, porque não adianta se você ficar testando 10 condições, se só vai valer uma. Né? Então, ele vai testando até achar. Achou, para de testar as outras. Você ganha tempo de processamento fazendo isso. Essa estrutura aqui, ela é parecida com o switch case. Né? O switch case, ele tem essa característica aí que a gente já vai chegar lá no switch case. Mais um exemplo, porém agora usando blocos de comandos, né, para as ações verdadeiras ou falsas. O que a gente tem que fazer? Usar chaves para isso, né? Se eu quero mais do que uma ação, eu tenho que ir usando chaves. Que nem, ó, contador maior que sinal. Aí tem sinal mais e mais uma ação aqui, ó. Atribuir 20 ao contador. Então, nesse exemplo, vai acontecer aqui o mesmo caso, né? Ó, o contador, o primeiro teste if aqui, já vai ser verdadeiro esse primeiro teste aqui. Com esses valores aqui que foram já inicializadas as variáveis. Isso significa que, se é verdadeiro, ele vai executar essas duas ações agora. E esse else if, esse outro else if, ele não executa mais. Ele continua o código ou para aqui. Nesse exemplo, termina aí. Ele não fica testando mais, porque ele já achou a condição que ele queria. Mais um encadeamento aqui, ó, né, de if. Então, aqui ele está testando flags de interrupções. É isso aí. Quando a gente trabalhar com interrupções, vão aparecer esses bits aqui, ó, que representam os flags de interrupções. Então, ele está testando se a interrupção do timer 0 foi ativa, se a interrupção do RB0 foi ativa, se a interrupção do timer 1 está ativa, se a interrupção do timer 2 está ativa. Agora, ele testou do timer 0, está ativa? Não, então ele vai vir aqui para o else. Testou do RB0, está ativa? Não, então vamos para o próximo teste. Testou do timer 1, está ativo? Tá. Aí ele executa então essa ação e ele executa o próximo else? Não executa mais, porque aí ele já achou a condição verdadeira. Né? Então, ele testa condições, achou a condição verdadeira, ele para de testar as outras, porque ele já achou a que ele queria. Isso ocorre só usando else if. E para várias ações, é a mesma lógica, porém, utilizamos as chaves, né? Então, eu quero para cada teste várias ações. Né? No caso aqui, são duas em cada, né? Então, mesmo caso, testa a primeira, é verdadeiro? Se é, executa essas ações e aí ele não testa mais nada aqui. Aí terminou. Aí não precisa testar mais nada aqui. Aí entra o nosso switch, que é o switch case, né? Ele vai trabalhar com essa característica de fazer teste até achar a condição dele. Achou a condição, ele para.
Uma diferença do if é a seguinte, ó. A estrutura switch não aceita a tomada de decisão, só aceita uma constante. Ou seja, a estrutura do switch, eu não posso colocar aqui nos parênteses A maior que B, contador maior que sinal. Eu não posso ter comparação aqui dentro dos parênteses. Eu só posso ter direto uma variável. Então, eu só tenho uma variável. E quando o switch recebe uma variável, ele testa os cases dele. E para cada case, se ele achar a variável do case correspondente, ele executa as ações desse case correspondente e termina também. Ele não fica depois testando os outros cases. A estrutura switch também permite um case que é o default. O que é o default? Quando ele não acha nenhum case associado à variável que ele recebeu, pelo menos ele tem uma ação programada no modo default. Default é padrão, né? Então, se o case constante 1 não é a variável que foi recebida, o case constante 2 também não é, mas o default ele vai executar a ação que tiver programada aqui no default. Então, eu tenho aqui ele entrou como opção, né? Switch opção. Aí vem a opção 1. Se a opção que ele recebeu for 1, ele executa os comandos da 1 e o break termina. Break encerra laço. Isso aí faz parte também do final desse material. Se ele recebeu a opção 2, ele executa, né, as ações, comandos do 2 e break, termina também. Se ele recebeu o 3, executa as ações do 3 e termina. Agora, se ele não recebeu nem a opção 1, nem a 2, nem a 3, ele pelo menos executa os comandos ou ações do default. Aqui nós temos o switch, né, com a estrutura do void main. Então, nós temos a variável contador e sinal com aqueles valores lá 10 e 5, né? 10 no contador, 5 no sinal. E já entrou o switch case recebendo o parâmetro contador. Ó, o contador vale 10. Então, esse contador aqui vale 10. Aí ele vai, case 2, 2 é 10? Não. Então, ele vai para o próximo case. Case 1, 1 é 10? Não. Então, vai para o próximo. Opa, tem um case 10 aqui, ó. Opa, então é esse que ele vai executar. O que ele vai executar? Contador menos menos, que é decrementar, né, a variável contador, e termina o laço pelo break. Se não fosse 10, ele iria executar o default aqui, ó, se não fosse 10, nesse exemplo, né? Então, o default seria sinal igual a 0, ou seja, coloca 0 na variável sinal. Aqui eu tenho uma estrutura de switch case, porém, né, eu não tenho o valor aqui da conta, né? Conta é a variável que ele vai receber. Se for 10, incrementa a conta e termina. Se for 15, ele incrementa a variável conta 2 e termina. Se for 20, ele incrementa a conta 1 e a conta 2. O mais é aquele incremento de uma unidade nessas variáveis aqui. Se não for nem 10, nem 15, nem 20, ele executa o default. Né? Aí o que é o default? Incrementar a conta 3. E esse é um código bem tradicional para a parte de comunicação com microcontrolador. Né? Então, quando a gente trabalha com comunicação, geralmente a gente monta uma estrutura de switch case para saber o dado que foi recebido e testar. Porque em função do dado que eu recebi, eu tenho que executar uma ação no microcontrolador. Tipo, ligo o LED, apago o LED, ligo o relé, desligo o relé.
né? Então, e aqui o switch case é usado para isso, né? Então, ele está testando, ó, códigos ASCII, que são as letras, né? Então, eu tenho a letra A, a letra B, a letra C, a letra D para testar com o valor que ele receber aqui do buffer serial, né? Claro que falta a rotina aí para ele receber esses dados aí do buffer serial. Aqui é só o exemplo do switch case, né? O A, nesse caso, ele colocaria 0 aqui no nível lógico, né? RC0. O B colocaria 1 no mesmo pino. Então, eu tenho um liga e desliga aqui, né? Se receber A, nível 0. Se receber B, nível 1. Se tiver um LED ligado no RC0, eu já consigo, né, controlar ele, ligar e desligar. O mesmo vale para o RC1. E se não receber nada, nada igual a A, B, C ou D, ele vai para o default, que é colocar 0 aqui no port C. Né? Port C igual a 0. E aí termina. O break sempre vai terminar o teste que ele está fazendo. Então, se ele já recebeu o A, ele já termina aqui. Ele não fica depois testando o B, o C, o D, nada disso. Aqui já é um código até mais completo, ó. Tá? Então, aqui é o seguinte. Eu tenho um setup. Nesse setup foi testado, né? Foi testado não, foi declarado a variável valor do tipo char e modificador de tipo unsigned. Foi configurado trisb com os 4 bits altos, ou seja, o bit 7, 6, 5 e 4 como entrada, como saída. O 3, 2, 1 e 0 como entrada. O port B é o nível lógico que é dado para esses pinos aí do port B. Lembrando, o port B tem 8 bits, né? 8 pinos. O C também tem 8 pinos. O tri-C está configurado como saída. E o port C é o nível lógico nesses pinos iniciais. Aí, olha só, eu tenho um ION1. O ION1 a gente já vai chegar lá, mas é o laço infinito. Mas a ideia é gerar uma variável para testar no switch case esse código aqui. Esse código aqui, se esse if aqui for verdadeiro, ou seja, se tiver um botão ligado no pino RB0 com resistor de pull-up, quando você pressionar o botão, esse pino vai dar 0. Aí 0 igual a 0 é verdade. Aí ele atribui a variável valor o A. Aí aqui no switch case ele vai testar, vai receber o valor como A e ele vai executar essa ação aqui, ó. Coloca 0 no RC0. Se eu pressionar o botão que tiver ligado aqui no pino RB1, ele coloca B na variável valor. Colocando B, ele faz o teste do switch e dá como acha a ação verdadeira aqui, né? Aí ele coloca nível alto no RC0. Se receber o C, ele coloca 0 no RC1. Se receber o D, ele coloca 1 no RC1. Se não receber nada, ó, é o default. Não é que se não receber nada, né? Se não for nem A, nem B, nem C, nem D, ele coloca 0. Tem que ter a estrutura de fechamento das chaves, né? Então, eu tenho uma chave aqui, ó, que fechou o switch case, ó. A chave dele abriu aqui, fechou aqui. Tem uma chave do IO, ó. O IO1 abriu aqui, fechou aqui. E essa última é do main, né? O main aqui em cima, ó. Então, bateu os pares, né, de chaves aqui, de abertura e fechamento. Se eu esqueço um par de abertura e fechamento desse, vai dar erro.
Dentro da estrutura case também, ó, tem uma chave de abertura, uma de fechamento para o case A. Uma chave de abertura, uma de fechamento para o case B, e assim por diante. Agora, estruturas de repetição. Então, os laços de repetições, ó, servem para repetir uma ou mais vezes determinada instrução ou blocos de instruções. Existem basicamente 3 tipos de estruturas de repetição na linguagem C. O for, o while e o do while. Vamos estudar esses 3 aí, né? Antes, vamos falar um pouquinho de um detalhe que os microcontroladores não possuem sistemas operacionais nele. Nós temos circuitos lá dentro, circuitos digitais. Então, os programas que desenvolvemos para microcontroladores PIC devem rodar eternamente ou possuírem mecanismos que paralise a operação da CPU em alguns momentos. Isso é necessário, pois, por não possuir sistema operacional, o programa do PIC não tem para onde sair, devendo ficar em operação de preferência eterna. Esse é um dos motivos pelos quais a função main, né, dos programas para microcontroladores deve ser do tipo void, valor nulo, pois não tem quem receba os valores de retorno dessa função. Ele tem que ficar sempre preso com essa função main. Por isso que a função main, ela é essencial para iniciar um código em linguagem C. Uma que sem ela o compilador não vai se achar, ele vai dar erro, né? Ele vai falar, opa, não tem função main, ele não compila, ele já dá erro. Então, para os circuitos não pararem de executar ações, eu preciso ficar sempre repetindo ações. Sempre repetindo. De preferência, infinitamente ou eternamente. E aqui nós temos um desenho aí que representa esse valor eterno aí, né? Essa repetição eterna. Então, um fluxograma, né? Ó, início, x é maior do que o infinito? Se não, né? Escrever, não ficarei horas no Facebook à toa. Olha a repetição, tá aqui, né? O elo de repetição é voltar aqui para o começo. Aí ele testa, o x é maior que infinito? Não. Repete tudo. Se por acaso o x conseguir ser maior que infinito, ó, ele vai voltar aqui para o início do mesmo jeito. Então, esse fluxo aqui nunca termina, né? A primeira estrutura de repetição que a gente vai analisar é o for. Então, ele é utilizado quando necessitamos de um ciclo de repetições controlado ou até infinito, tá? Então, a gente pode ter também repetição infinita, mas geralmente a gente usa o for para repetições controladas, né? Então, ele é separado em 3 etapas, né? A primeira dela é inicializar, a segunda é incrementar ou decrementar e a terceira é ter uma variável de controle, né? Então, eu preciso, na declaração do for, de uma inicialização, de um incremento ou decremento e de uma variável também de controle. Antes de serem executados os comandos do laço for, primeiramente é avaliado a condição de teste. Caso ela seja verdadeira, os comandos desse laço são executados. E aí, a cada ciclo que é executado o laço for, essa variável de controle ela é incrementada ou decrementada no valor que for programado. Como que é essa estrutura aqui? Então, quando eu começo o for, a primeira ação é de inicialização de uma variável. A segunda ação, separada pelo ponto e vírgula, é a condição de teste que eu vou ter aqui. Aí separo de novo por ponto e vírgula. E a terceira ação que eu preciso é incrementar ou decrementar a variável que está sendo testada.
E aí ele executa um comando, ponto e vírgula, e volta para fazer o teste. Ou vários comandos, usando as chaves. Ou vários comandos usando chaves. Exemplo. Então, int contador. O que é int contador? É declarar uma variável do tipo int de nome contador. Como que ficaria o laço for? For contador igual a zero. Ó, isso aqui que é a inicialização, né? Contador igual a zero. Ponto e vírgula, condição de teste. Está aqui. Contador é menor que 10? Olha lá, foi inicializado com zero. Contador é menor que 10 é verdadeiro. Se isso aqui for verdade, ele pula para a próxima etapa de ação, que é incrementar o contador. E aí, incrementa o contador, aí ele vem para cá e executa a ação. A ação é pegar o valor do contador e carregar no porte B. Ponto e vírgula, volta e faz o teste novamente. Não inicializa de novo, né? Porque se ele inicializar toda hora, o contador sempre vai ser zero, né? Ele só inicializa uma vez. Aí depois ele fica aqui no teste. O contador era zero. Depois que incrementou foi para 1. Executou a ação. Voltou para cá e ficou 1 é menor que 10? Verdadeiro. Executa novamente o contador mais, executa novamente a ação, volta para cá. Agora o contador é 2, né? 2 é menor que 10? Verdadeiro. Executa o contador mais, executa a ação, volta para cá. Vamos acelerar agora, né? O contador virou 9. 9 é menor que 10? Verdadeiro. Contador mais, executa a ação, volta para cá. Então, de 9 virou 10. 10 é menor que 10? Falso. Termina o laço for. Aí ele não executa mais a ação. Quando esse teste aqui for falso, ele não executa mais a ação. Ou as ações, né? Se eu colocar chaves aqui, ó, eu executo várias ações. Aqui nós temos também um exemplo que foram declaradas duas variáveis. Eu posso declarar duas variáveis do jeito que está aí na mesma linha? Sim. Separando por vírgula. Né? Por isso que eu tenho int v, vírgula d. Agora, a única variável que foi atribuído o valor é a d, né? Ó, d igual a 10. A v não foi inicializado um valor nela, mas foi declarada, do tipo int, tanto a v quanto a d. E aí entrou num laço for, onde esse d, ele vale 10, né? O d aqui, ó, vale 10. Então, ele começa a ter, inicializa a variável v com 0. Aí 0 é menor ou igual a 10? Verdade. Aí vem para cá, v++, e executa comando A, comando B. Aí virou 1. 1 é menor ou igual a 10? Sim. Executa comando A, comando B. Ou seja, vamos adiantar. O comando A e o comando B, eles serão executados nesse laço for 11 vezes. Porque tem o igual. O igual vai fazer com que o 10 é menor ou igual a D? É igual, é verdadeiro também. Ah, mas por que 11? Porque ele começou do 0, né? 0 até o 10, dão 11. Então, ele vai executar, quando coloca o igual, tem que tomar cuidado, né? Aí ele vai executar, em vez de 10 vezes, 11 vezes aqui, esse exemplo aqui, né? Então, tem que ver se vocês vão usar o igual ou vai tirar o igual aqui, né? Ou mudar a inicialização aqui. Pode começar já com 1, com 2, com 3, aí vai depender. Mas aqui, ele vai, né, repetir essas ações, né? Do comando A e comando B 11 vezes. Eu posso
criar um laço infinito com o for. De que maneira? Ou loop infinito. Eu não inicializo nada, eu não comparo nada, eu não incremento ou decremento nada. Eu simplesmente abro e fecho parênteses e coloco 2 pontos e vírgula. Isso aqui é o laço infinito. Então, tem muito código aí escrito dessa maneira, os laços infinitos com essa característica. Todo código de microcontrolador vai ter laço infinito. Por quê? Senão o código só vai ser executado uma vez e o microcontrolador para de executar as ações, se você não pôr um laço infinito. O for também é usado para a gente criar pequenos delays, né? Então, é possível a gente criar pequenos delays, que nem esse exemplo aqui, essa linha aqui, ó. O for atraso igual a zero. O que que é isso? Foi inicializada a variável atraso com o valor zero. Aí ele fica, atraso é menor que 1000, né? Então, é zero, é menor que 1000, é verdade. Aí ele vem aqui, incrementa o atraso. Tem ação para executar? Não tem, porque observe que tem um ponto e vírgula aqui, ó. Aí ele volta e testa novamente. Atraso virou 1. 1 é menor que 1000? Verdade. Então, ele fica nesse laço aqui, dentro do laço for, né? 1000 vezes. Ele fica fazendo esse incremento aqui, a comparação. Incremento, comparação. Incremento, comparação. Isso aqui gera um atraso lá no código. É muito rápido, mas gera um pequeno atraso. O que dá para fazer é multiplicar esses valores aí, né? Que a gente vai ver um exemplo aí de uma função que aí sim gera um atraso maior. Ah, mas não tem a função delay que faz isso? Sim, a função delay ela gera, né, esse atraso, essa parada do código. Porém, nem todo compilador vai ter o delay, né? Aí você usa o laço for para fazer esse delay. Um outro exemplo de laço for é você usar operadores booleanos também e testes de níveis lógicos, que nem nesse exemplo aqui. Eu tenho um for, a variável n foi inicializada, né? Então, essa primeira etapa é inicialização. E depois eu tenho um teste com uma booleana end com um nível lógico de um pino que é o RB0. Então, aqui é o teste de um nível lógico, de um pino. E aqui é uma operação de menor, né? N é menor que 100. E aqui é o AND. Então, lembrando que o AND, né? É a lógica AND aqui, ó. Né? Ou E. O AND, ele é verdadeiro se essas duas condições forem verdadeiras, né? Ou seja, o N tem que ser menor que 100 e o port B.RB0 tem que ser 1. Então, se aqui for verdadeiro e aqui também for verdadeiro, que é 1, esse conjunto de teste é verdadeiro. Se isso aqui for verdadeiro, aí sim ele faz o N mais mais. Então, a variável N será incrementada 100 vezes. Desde que o RB0, que é o pino aqui, ó, que está no teste, permaneça em nível alto. E a variável N for menor do que 100. Se o pino RB0 em algum momento for para nível baixo, termina. O laço for é encerrado imediatamente. Porque se esse pino aqui do RB0 for para nível 0, 0 end 1 é 0. 0 e 1 é 0. Aí eu tenho uma condição de teste aqui com esse operador end falsa. Se é falso, termina o laço for. Um outro exemplo que a gente pode fazer com laço for é trabalhar com grandezas de contagem, porém, esse exemplo aqui, ele diz o seguinte, ó, o programa
seguinte, ele vai contar 100 mil. Lembrando que 100 mil, com 16 bits, eu não consigo chegar nessa grandeza aí. Né? Com 16 bits, nós chegamos até 65.536, né? 100 mil eu não consigo. Aí eu precisaria partir por uma variável long, né? A long já é de 32. A variável long é de 32 bits. Só que aí 32 bits dá e sobra, né? Para 100 mil não é nada, né? Com 32 bits. Agora, para 16 falta. Então, e eu não posso escolher assim 18 bits, né? Ou eu tenho que escolher 16 ou 32. Mas com 16 não dá, mas dá para fazer o seguinte, dá para fazer uma multiplicação, que é a seguinte, 100 vezes 1000. A variável 100, ela pode ser uma char, a variável 1000 pode ser uma int, né? Porque a variável char é de 8 bits. A variável, e 8 bits a gente chega até 255, né? De 0 a 255. A variável int é de 16, vai de 0 a 65.535. Né? Então, para contar até 100 mil, é necessário termos uma variável que conte até 100 e a outra até 1000, fazendo uma multiplicação. Dessa maneira, a gente não precisa usar uma long, né? Porque o 100 vai ser char ou int e o 1000 vai ser int. Aí a gente monta essa estrutura de laços for encadeados. Então, eu tenho um laço for que ele conta até 100. E um laço for aqui na sequência que conta até 1000. Então, ele vai fazer primeiro esse laço for aqui de cima. Quando for 0, ó, 0 é menor que 100? Verdade. Contador, mais, e ele executa o próximo laço for como ação verdadeira. O próximo laço for vai ser uma ação verdadeira do primeiro laço for. Só que o segundo laço for, ele não tem ação verdadeira, porque, olha, tem um ponto e vírgula aqui no final. O que esse segundo laço for faz? Ele fica testando e incrementando 1000 vezes. Então, ele fica contando e incrementando 1000 vezes. Terminou esse segundo laço for, ele volta aqui para o primeiro. E aí o contador que era 0 passou a ser 1. 1 é menor que 100. Aí ele incrementa de novo o contador e executa novamente o segundo laço for. Ou seja, ele vai executar 100 vezes o segundo laço for, que vale 1000. Então, ele vai fazer um 100 vezes 1000 aqui. Isso aqui já vai gerar um atraso bem maior, um delay bem maior no código. Por isso que aqui foi criada até uma estrutura de função nesse exemplo, tá? É função que chama atraso, do tipo void. Função ainda é algo que vocês vão aprender mais para frente, mas o que significa essa função? No laço infinito aqui do void main, que é o while1, o while1 ele cria laço infinito. Isso aí a gente já vai ver. Nós temos uma ação aqui que se chama atraso, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que é isso aqui? É a maneira que eu chamo essa função aqui, ó. Então, sempre que o meu código tiver nessa linha aqui, atraso, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, ele vai sofrer um desvio para a função atraso. Aí ele executa essa função atraso, que é o que o nome está dizendo, né? Vai gerar um atraso no código aqui. E aí o port D, ele vai inverter o nível lógico bit a bit por causa do till. Então, essa função atraso, ela faria a função de um delay. Se eu tivesse um delay aqui no lugar do atraso, eu também ia visualizar a inversão
do nível lógico do porte D. Então, eu posso criar também estruturas de laço for, né, para gerar funções de atraso ou simplesmente colocar ela direto aqui no seu código, né, sem criar estrutura de função, e gerar delays aqui no código, né? Esse atraso é um delay que ele está fazendo aí o laço for. Eu consigo saber qual é esse tempo? Segue. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com estrutura de instruções fixas. Então, eu sei quanto tempo leva cada instrução. Então, eu posso contabilizar todas as instruções, multiplicar pelo valor desse tempo de cada instrução, que eu até já falei esse valor, que vale 0,5 microsegundos. E aí sim você consegue determinar esse tempo do atraso. Continuando as estruturas de repetição. Terminamos for, terminamos o laço for. Agora vamos para o while. O while verifica inicialmente se a condição é verdadeira do teste dele. Se for verdadeira, tudo que tiver dentro do laço, né, que está delimitado pelas chaves, eles serão executados. Aí ele retorna e testa novamente. Se continuar verdadeiro, executa novamente. Se continuar, se for falso, termina o laço while. Então, o laço while, ele geralmente é usado para criar laço infinito, mas nós podemos criar condições aqui dentro dele, de teste, que eu possa colocar uma condição falsa aqui. Aí sim ele não executa mais. Aqui o exemplo prático para microcontrolador é o IO1. O que é o IO1? É laço infinito, né? Então, esse 1 é uma constante. E 1 é verdadeiro. Poderia ser o 2? Sim. Poderia ser 3? Sim. Poderia ser 1000? Sim. O que não pode ser é 0 aqui. Se for 0, ele não executa nada aqui na condição de teste. Agora, se for 1, ou se for tudo diferente de 1, de 0, né? Tudo diferente de 0, ele cria um laço infinito aqui. Então, a ação 1, a ação 2, elas vão ficar repetindo aqui constantemente. Já já isso aí começa a ficar mais claro nos projetos de hoje, tá? Então, os projetos de hoje a gente já começa a usar uma estrutura parecida com essa e o laço infinito com o while, né? O while será o nosso laço infinito aí. Aqui nós temos um while, mas eu tenho um teste dentro do while. Então, eu não tenho aquela constante, eu tenho um teste. O teste com o operador menor. E ele está dizendo aqui, ó, o A é menor que 5. Quanto vale o A? É 25. 25 é menor que 5? É falso isso aqui. Será que ele vai executar essas ações? Não. Ele não executa, porque ele já está com uma condição falsa aqui. Tá só um exemplo de while aí, porque também esse código ia parar por aí, né? Eu posso ter a estrutura do while. O que é o do while? Faça enquanto. Né? O while é enquanto. Né? Eu também esqueci de traduzir lá para vocês. Mas o while é enquanto. Do é faça. Então, o comando do while forma uma estrutura de repetição diferente do while e do for. Qual que é a diferença? Sua diferença fundamental com relação a outros tradicionais laços de loop, while e for está no fato da avaliação da condição de teste ser no final do laço de repetição, contrário dos outros laços que estudamos, que testam as condições no início de cada ciclo. Ou seja, o do while, ele vai testar lá no final. Então, só lá no final que ele vai descobrir se a condição de teste for verdadeira ou falsa. Então, se for falsa, pelo menos uma vez ele executou as ações. Se não for falso, ele volta e executa novamente, né?
Então, eu posso ter apenas um comando, aí eu ponho do comando, while e a condição de teste. Ou essa estrutura aqui com vários comandos. Do, abro a chave, coloco os comandos que eu quero, fecho a chave, while e a condição de teste que eu vou querer. Então, na estrutura do while, a condição de teste é efetuada somente na parte final do loop. Isso faz com que as instruções contidas no interior do laço do while sejam executadas ao menos uma vez. Mesmo que essa condição de teste for falsa, como ele vai testar lá no final, pelo menos uma vez, ele vai executar. Caso a condição de teste seja atendida, o laço de repetição é finalizado. Caso contrário, o bloco que está nessa estrutura ele vai ser novamente executado. Então, aqui nós temos um exemplo usando o do while, né? Um exemplo prático aí para microcontrolador. Ele vai... Ele inicializou aqui uma variável, né? Declarou e inicializou a variável de nome A, um valor 0. Aí a estrutura do while vai fazer o quê? Ó? Aí ele vai executar A++, e vai inverter os bits do porte D. E aí ele vai para o while e testa. A é menor que 100? Ó, ele começou aqui com 0, aqui virou 1. 1 é menor que 100? Verdade. Então ele volta e executa de novo as ações. Aí virou 2. 2 é menor que 100? Isso vai... 99. 99 é menor que 100? Sim. Vai e executa de novo. Ficou 100. 100 é menor que 100? Falso. Terminou. Aí ele continua o código aqui. Nesse caso, termina. Não faz mais nada. E agora, para terminar, pessoal, a parte de linguagem C, temos o break e o continue. Né? Então, o break é o comando, ó. O comando break na linguagem C é utilizado para interromper ou quebrar qualquer laço de repetição instantaneamente. Ou seja, você está travado num laço de repetição. Você quer sair desse laço. O que você faz? Executa um break. No momento da execução do loop, ao encontrar o comando break, o laço é finalizado. Quais são os laços que eu posso utilizar com break? O laço do while, o laço for e o case, do switch case. No switch case, essa estrutura, a estrutura do switch case, vocês viram que já tem o break lá, né? Então, aqui tem um exemplo prático também. Então, aqui tem todo o setup aqui do microcontrolador com aquela variável A. Foi configurado um pino RB0, né, como entrada. Foi dado um valor de nível alto nesse pino com o port. O tris configura o pino como entrada quando é 1. O port configura o pino com o nível lógico. Por que o pino? Porque tem o ponto e depois do ponto o nome do pino. Tris é o byte. Agora, quando eu ponho o ponto e o nome do pino, eu configuro só aquele bit. Só aquele pino. Diferente aqui do tris, né? Aqui tem tris D e não tem ponto. Significa que eu estou configurando o byte como um todo. Por isso que tem um código binário aqui, ó, colocando 0 em todos os tris D. Ou seja, todos os pinos do tris D ficarão configurados como saída. Porte D, aqui é o nível lógico que eu quero pôr nesses pinos, né? Que é o nível lógico inicial. Agora, como que eu sei que 0 no tris é saída e 1 é entrada?
0 lembra a letra O. O do inglês, output. Output, saída. 1 do inglês lembra a letra I, né? 1 lembra a letra I. I do inglês é o input. Input é entrada. É uma maneira fácil de vocês entenderem o 0 como saída e o 1 como entrada. Isso no TRIS, né? O registrador TRIS tem essa característica. Aí tem o do while aqui, ó. Nesse do while, eu tenho um teste condicional, que ele está testando com o if, o pino RB0 com o nível lógico 0. Se essa condição aqui for verdadeira, ele executa o break. Ou seja, se tiver um botão ligado nesse pino RB0 com um resistor de pull-up, e eu apertar esse botão, eu vou ter nível 0 aqui. E aí ele vai executar o break. Então, eu tenho aqui um laço com o do while, que ele está sendo executado, com aquela estrutura ali, ó, do A++, inverte o porte D, aí testa, A menor que 100, aí volta para cá, testa. Mas eu quero, em um determinado momento, terminar esse laço, antes de chegar no 100. O que eu faço? Eu tenho que executar um break. Que maneira que eu executo o break? Pressionando o botão RB0. Né? Ou colocando 0 aqui de algum modo nesse pino aqui. Né? Geralmente vai ser o botão mesmo. Né? Pressiono o botão, eu termino esse laço. E o continue? O que o continue faz? O comando continue reinicia novamente o teste da condição do laço de repetição. Toda vez que no laço for encontrado o comando continue, os comandos seguintes não serão executados. Olha só o detalhe. Reinicia. Reinicia, né? Então, o continue reinicia novamente o teste da condição do laço. Eu tenho um exemplo aqui também. Ele é válido para o do while, o for e o case do switch case. Né? Então, aqui nós temos agora um exemplo, né? Tem até a função atraso aqui. Mas essa função atraso não está sendo executada aqui no nosso código. Eu poderia pôr ela aqui, né? Para dar um tempinho a mais aqui nessa inversão aqui do 0. Mas tudo bem. Essa função atraso nem está sendo executada aqui, hein, pessoal? Vamos analisar mais aqui essa parte aqui de baixo. Aqui, ó. Esse atraso não está. Vamos analisar só essa estrutura aqui. Ó. Aqui nós temos o mesmo setup, só que agora, se eu pressionar o botão aqui RB0, eu tenho a ação do continue. Né? Continue. Olha só, os comandos abaixo do continue não serão executados, pois toda vez que for executado o comando continue, automaticamente o programa será redirecionado para o cabeçalho do laço de repetição, independente de qualquer estado das variáveis. Então, se eu pressionar esse botão aqui, ó, no momento que eu pressionar esse botão, essa variável A, ela vai reiniciar todo esse laço aqui. Né? Então, ele vai começar a contar de novo, até 100. Tá no 99. Você pressionou o botão aqui, gerou o continue reinicia novamente o laço. Então, ele reinicia o laço. Agora tem uma parte de entendimento dos registradores que vão começar a aparecer nos nossos códigos, que alguns eu já falei para vocês, né? Mas a partir de hoje a gente realmente começa a utilizar aí os registradores TRIS, PORT e ADCOM. O registrador TRIS, ele configura os pinos de sinais de entrada ou saída.
Mas o que é um sinal de entrada? Então, tem uns exemplos aqui, ó. Sinais de entrada: botões, chaves, teclados, sensores, qualquer tipo de sensor, né? Ou seja, tudo que envia informações para o microcontrolador. Tudo que envia informação para o microcontrolador é um sinal de entrada. Então, se eu pegar aqui o pino 40 e ligar um botão nele, eu tenho que configurar esse pino como entrada. Então, o 1, lembra que eu falei do input, né? O input lembra, o I lembra 1, é entrada em inglês. O 0 é saída. O que é sinal de saída? LEDs, transistores para controlar motores, relés, contadores, lâmpadas, etc. Esses pinos do microcontrolador, quando eu configuro eles como saída, né? Então eles que vão enviar um sinal para controlar algum dispositivo desses aqui, eles têm uma limitação de corrente e a tensão de saída é 5 volts. A corrente é no máximo 20 miliamperes. Então, eu não consigo ligar diretamente um motor, um relé, mas eu consigo controlar um transistor e com o transistor aí sim eu controlo uma carga de potência bem maior, né, do que esses 20 miliamperes. LEDs não precisa, né? LED é 10 mili, 5 mili, né? LED não precisa ter um driver de tensão, de corrente aí, no caso um transistor, para fazer esse controle aí. O porte, o que o porte faz? O porte é exatamente o nível lógico que você quer no referido, no pino que você quer, né? Então, o porte, ele configura o nível lógico dos pinos. O xizinho que tem aqui, tanto no tris quanto no porte, ele vai referenciar qual é o porte que você quer utilizar, porque nós temos 5 portes, né? O A, B, C, D e E. Eles estão separados pelas cores aqui, né? O A é esse lilás, né? O amarelo é o C, o verde é o D, o B é o vermelho, né? E o E é o azulzinho claro. Temos um registrador que, nesse momento, a gente não precisa se preocupar, que é o ADCOM 1. Mas o que esse registrador faz? Que ele acaba aparecendo alguns códigos aí nas primeiras aulas. Todos os pinos que são analógicos, eles também trabalham com sinais digitais. Tipo, o pino 2, se vocês observarem, nós temos um RA0 barra AN0. Significa que ele tem duas funções, esse pino aqui. Uma função é digital, que é o RA0, e a outra função é o analógico, que é a AN0. Então, esse pino, ele trabalha com sinal digital e analógico. Claro que eu preciso configurar também. Ele vai ser analógico ou vai ser digital? O que eu vou ligar nesse pino? Quando eu configuro o registrador ADCOM 1 para 7, que é um valor que vai aparecer aí nos códigos, significa que todos os pinos analógicos, que são 8, eles vão trabalhar somente no digital. Por que isso aí? Se você ligar um botão em um pino analógico e não configurar esse pino como digital, o botão não vai funcionar. E você vai achar que tem algum problema aí no seu hardware, tem algum problema no compilador, né? Não é nada disso, é configuração. Então, o ADCOM 1 configura pinos de I/O como digital ou analógico. Eu escolho, né? Quais pinos eu vou querer analógico e quais eu vou querer digitais. Porém, nesse momento, para vocês não errarem, vamos supor que vocês queiram ligar um botão em algum pino analógico. Esse botão não vai funcionar
se vocês não configurarem adequadamente o ADCOM 1, que é colocar o valor 7 nele. Como que é a estrutura básica de um código em fonte C? Todo código em fonte C tem o bloco principal, que ó, começa aqui, termina aqui embaixo. Então, tudo isso aqui é o bloco principal, né? E dentro do bloco principal, nós temos uma divisão. As primeiras ações, elas são conhecidas como setup. É o setup do hardware. É onde eu configuro os pinos digitais, os pinos analógicos para digitais, usando o ADCOM igual a 7. É onde eu configuro os pinos do porte B, nesse caso aqui, como entrada, porque o porte B de botão, geralmente a gente liga botão nele. Então, ele vai ser configurado como entrada. A notação 0B significa que eu estou escrevendo a sequência binária. Então, eu tenho que pôr 8 bits. E está faltando um detalhe aqui, ó. Ponto e vírgula. O porte B igual a 255, o que é isso? 255, se vocês transformarem para binário, dá exatamente essa sequência de cima, sequência de 8 uns. Então, significa que, se você escrever 0B e uma sequência de 8 uns, vocês têm o mesmo resultado que escrever 255 em decimal. Porque 255 em decimal é uma sequência de 8 uns em binário. E é FF em hexadecimal. Né? Então, se você escrever 0xFF ou 0B e 8 uns, ou 255, vocês terão o mesmo resultado. O 3D, geralmente o 3D a gente liga LED nele. Por isso que a gente configura como saída. E está faltando aqui também o ponto e vírgula. Né? Tá faltando ponto e vírgula aqui também. Então, o 3D está configurando todo o porte D como saída. E porte D igual a 0, coloca nível lógico 0, né, em todos os pinos do porte D. Porque 0 em decimal é igual a escrever 0B e 8 zeros. 0 em decimal é a mesma coisa que escrever 0B e 8 zeros. Ou 0x, 00, que aí seria no hexadecimal. 0x00, que não está aqui o hexa. Então, essa primeira etapa aqui sempre vai ter, que é o setup. A segunda etapa é o laço infinito. E olha só, o nosso laço infinito aqui, já estamos usando a estrutura que vocês acabaram de aprender, que é o while 1. Então, esse while 1, ele começa aqui e termina aqui. Então, tudo que tiver, todas as ações entre essas duas chaves vão ficar repetindo. Só que nessa ordem que foi escrito. Então, ele faz um teste aqui. Se esse teste for verdadeiro, ele coloca essa ação. Faz um outro teste. Se ele for verdadeiro, coloca essa outra ação. Mais uma ação, mais uma ação, mais uma ação, mais uma ação. Terminou a última ação, volta para a primeira de novo. Né? Terminou, volta para a primeira de novo. Então, se o nível lógico do RB0 for 0 aqui, ele coloca o valor 240 no porte D. O que é 240? Decimal. Aí eu tenho que transformar em binário para entender o que vai acontecer. Se vocês transformar 240 para binário, vocês terão um resultado assim, ó, 1, 1, 1, 1,
0, 0, 0, 0. Ou seja, os 4 LEDs mais significativos, se tiver LED, claro, ligado no porte D, né? Eles vão ir para nível lógico 1, então vão ligar. E os 4 LEDs menos significativos, nível 0, vão ficar desligados. Por isso que eu estou falando aqui, ó, nibble high. O que é nibble? Nibble são 4 bits. Então, os 4 bits high, que é o alto, o mais significativo, eles vão para nível alto. Porque existe o nibble low, né? O nibble low seria esses 4 bits da direita. Se o pino RB1 for nível lógico 0, aí ele executa essa ação, porte D igual a 0. O que é isso? Ele coloca nível 0 em todo o porte D. Né? Os 8, se tiver LED ligado, né, nesse porte D, 8 LEDs, os 8 LEDs vão receber um nível 0. Depois, essa ação tem uma ação aqui de colocar nível alto no RD0, que seria um bit apenas, né? Aguarda 500 milissegundos, coloca nível 0 no mesmo pino e aguarda 500 mili. Aí volta aqui para cima, e testa de novo, executa as ações. E fica nisso infinitamente, enquanto, claro, o microcontrolador estiver ligado. Por isso que essa é uma estrutura básica de código, né? Então, todo código tem que ter um setup, tem que ter um laço infinito, tudo isso dentro do laço da função principal. E vamos começar a analisar uns códigos para facilitar o desenvolvimento de 2 projetinhos hoje. O primeiro código é aquele tradicional, não é aquele tradicional, não. É o de piscar um LED, né? Ó, ao ligar o microcontrolador, o LED 1 liga durante 1 segundo e desliga durante 1 segundo, repetindo esse ciclo infinitamente. Eu preciso, para fazer esse código aqui, fonte em linguagem C, conhecer o hardware, o circuito elétrico. Então, olha só, o circuito elétrico é um LED ligado no pino RD0 aqui. Tem que colocar o resistor, porque o resistor ele limita a corrente, né, do LED aqui para o LED não queimar. Se eu ligar direto 5 volts no LED, ele queima. Como que é o fluxograma para essa solução aqui? Início, setup não precisa colocar no fluxograma. No fluxograma, nós só temos o laço infinito. O loop infinito faz parte do fluxograma. O setup, não. Então, início, liga LED 1, aguarda 1 segundo, desliga LED 1, aguarda 1 segundo e volta para o início. E repete tudo novamente. Liga LED 1, aguarda 1 segundo, desliga LED 1, aguarda 1 segundo. E fica nisso. Então, o fluxograma representa o laço infinito, o loop infinito. Como fica o código para essa solução? Então, eu tenho que fazer o setup do quê? Do trisd.rd0 como 0. Por quê? Voltando para o hardware, eu tenho um LED ligado no RD0. Então, eu tenho que configurar esse pino como saída. Esse pino ele tem que estar configurado como saída para o LED receber o nível lógico. Por isso que eu tenho trisd.rd0, que eu estou configurando só o bit RD0, com 0. E 0, lembra da letra O de output, né? Output saída. E o port D.RD0 é o valor inicial dele, né? É o valor inicial de nível lógico. E aqui que está o nosso fluxograma. Ó, o fluxograma é esse laço infinito.
Olha só o fluxograma. O liga LED é essa ação aqui, ó. Colocar 1 no pino RD0. O aguarda 100 milissegundos, ou aguarda 1 segundo, né? É esse delay. Desliga o LED é colocar 0 naquele pino RD0. Aguarda mais 1 segundo, é esse delay aqui. Aí ele vem e volta para cá e fica ligando e desligando a cada 1 segundo o nosso LED. Agora é aquele programa do botão. Enquanto o botão de nome CH1, que é esse aqui, ó, do hardware, estiver acionado, mantenha o LED 1, que está aqui também, ó, aceso. Se o botão CH1 não estiver acionado, mantenha o LED 1 apagado. Então, olha só. O fluxograma para essa solução está aqui. Então, eu tenho o teste condicional, é o losango, que é a pergunta. O botão está acionado? Se sim, acenda o LED. Volta para o início e testa novamente. Se não, apague o LED. Volta para o início e testa novamente. A nível de hardware, nós estamos usando o RB1 como pino do botão e o RD0 como o pino do LED. Então, esse pino aqui, RB1, ele tem que ser configurado como entrada e esse pino do LED como saída. Então, no setup agora, tem 2 pinos para configurar. E aqui vai estar o nosso laço infinito. O laço infinito está aqui, que é o fluxograma. Como é que fica o código? ADCOM 1 igual a 0x07. 0x07 significa que é 7 no hexadecimal. É a mesma coisa no decimal, colocando apenas o 7. Em vez de eu escrever 0x07, eu escrevo apenas o 7 aqui. Então, eu estou configurando os pinos analógicos para digital. Para garantir que eu não ligue, se por acaso eu ligar um botão aí num pino analógico, ele vai funcionar, colocando esse ADCOM 0x07. Não é o nosso caso aqui, porque nós não estamos usando nós estamos usando o RB1. O RB1 é digital. Então, não seria necessário utilizar esse ADCOM 1 para esse código. Ah, mas pode colocar? Pode, não tem problema nenhum. Agora, o TRIS-D RD0. Esse pino é do LED, por isso que ele está como 0. O valor inicial dele é 0, para o LED não inicializar ligado, né? O TRIS-B de bola .rb1 tem que ser 1, porque eu tenho um botão lá, né? Porque 1 é entrada. E o pino dele, ele vai ser inicializado com nível alto, porque eu estou usando um resistor de pull-up. Então, sempre que vocês utilizarem resistor de pull-up no botão, então vou voltar aqui, ó. Aqui nós temos um resistor de 10K. Esse resistor de 10K, ele mantém nível alto nesse pino aqui, ó. Ele vai manter nível alto nesse pino se a chave não estiver acionada. Quando eu acionar a chave, aí eu vou ter nível baixo nesse pino. Então, sempre que a gente trabalhar com resistor de pull-up, configurem o pino com nível alto também, com o valor inicial, com nível alto. Se fosse pull-down, que é algo que a gente ainda vai estudar mais para frente, aí seria 0. Mas, resumindo, o pino de entrada para botão é 1, para configurar como entrada, e nível lógico também vai ser 1. Sempre seguir essa regrinha aqui. Agora, pino de saída vai depender o que você quiser dessa inicialização, que nem aqui eu acho legal deixar o LED apagado inicialmente, né? Inicializou o LED e
dá um valor inicial dele para 0, né? Inicializou o pino como saída e dá um valor inicial dele como 0 para o LED no iniciar ligado. Olha só, aquele fluxograma está aqui no IO, tá? O fluxograma está aqui. O que nós temos no fluxograma aqui, ó? Temos um teste condicional, temos a ação verdadeira e a ação falsa. Então, eu tenho um if, else. Tá aqui, ó, o if e o else. O que o if faz? Ele está testando o nível lógico do pino RB1 com o nível lógico 0. Se o pino RB1 for 0, ele executa essa ação aqui, né? Ó, forte d.rd0 igual a 1, se for verdadeiro. Se eu não pressionar o botão, né? Aí aqui eu vou ter nível alto aqui. 1 não vai ser igual a 0, vai ser falso. Aí ele vem para o else. Se for falso, ó, vai para o else. O que faz o else? Coloca nível 0 apagando o LED. Ou seja, se eu pressiono o botão, ligo o LED. Se eu tiro o dedo do botão, o LED apaga. E ele fica repetindo esse teste aqui, né? Infinitamente. Porque esse while on é o nosso laço infinito.